TV Channel Entrevista. Olá a todos que nos acompanham aqui na TV Channel Network. Mais uma vez, entrevistando. Uma entrevista muito especial hoje, falando sobre deficiência. O assunto da deficiência que realmente, muitas vezes, atrapalha o cidadão no dia a dia, numa sociedade. Vamos falar com a professora Vanice Camargo. Ela que trabalha há tantos anos na educação e com o assunto também da deficiência. Vamos chamar a nossa convidada então de hoje. Vamos lá. Vanice Camargo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E pela oportunidade. É um prazer tê-la aqui no canal. Obrigada pela oportunidade de estar comentando, de estar conversando sobre esse assunto tão importante, Sem dúvida, né? Sem dúvida. Na nossa sociedade. Sem dúvida. Porque, para você ter uma ideia, 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Imagina o número. Pois é. Algum tipo de deficiência. Então, não é assim pouco, são muita gente. Então, a gente tem que ter um olhar aí mais, um olhar, assim, diferenciado, né? Sim, e não deixar isso passar, não, porque a gente precisa cuidar dessas pessoas aí. Pois é. Você colocando, né, esse índice, né, é assustador em termos de números, né? Mas o mais assustador também, Vanice, é a gente considerar que a deficiência muitas vezes é mal vista, né? O apoio às pessoas que têm alguma necessidade especial, seja de qual for, né? Por acidente ou natural. A gente vê isso daí diariamente e a gente realmente fica triste. Não com a deficiência em si, mas com a atitude das pessoas perante isso, né, Vanice? Não, é verdade, porque, olha, veja só, a palavra deficiente, o contrário de deficiente, não é eficiência, né? Então as pessoas confundem muito e colocam a deficiência à frente da pessoa. Sim. Então, costuma-se muito você falar aquela pessoa cadeirante, aquele cadeirante depois que vem o nome, aquele autista depois que vem o nome. Então, a gente tem que pensar que antes de qualquer deficiência ou qualquer questão de distúrbio do desenvolvimento, existe uma pessoa, né? Certa vez eu estava conversando com um radialista, ele me colocou muito isso, ele tinha uma deficiência física, e ele me disse que toda vez que iam apresentar ele para alguma pessoa, falava, olha, o cadeirante, Nossa sabe? Senhora. Não chegava primeiro o nome dele, o fulano de tal, que por acaso, às vezes nem precisava você citar que era um cadeirante e tal, mas ele falou que isso acontece muito, né? Muito que nem você falar, né? O careca, o gordo, né? O gordo. Isso é o estereótipo, né? Aquela coisa que marca a pessoa, né? E por que você não fala? Para não magoar a pessoa, para não deixar a pessoa numa situação difícil, uma pessoa desconfortável, né? Então, para que colocar deficiência na frente da pessoa? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas colocações. Sim, não, sem dúvida, né? Você colocar esses estereótipos, né? Essa coisa do... a pessoa não tem nome, né? É o deficiente, é o gordo, é o careca, é alguma coisa que cego, marca a imagem da pessoa. É o ceguinho, né? É o manquinho, então, pois é. É o atrapalhado. Agora, isso daí, na minha opinião, é uma deficiência moral. É uma deficiência educacional, uma deficiência de ensino de família também. Não é, Vanessa? É cultural também, né? Eu acho que é cultural, né? Eu acho que isso daí tinha que ser, assim, preparado dentro de casa, que esse respeito à diversidade e conversar muito, né? Mas, olha, para você ter uma ideia, assim,
esses anos todos que eu trabalho com deficiência, tudo, eu tenho trabalhado desde criança até adultos, jovens e adultos. A criança, ela não tem isso. Pois é. Essa visão. Então, quando ela traz uma coisa que a criança é educada. Onde começa a educação da criança? Em casa, né? Herda isso, né? Qual é o modelo que ela segue? O modelo de casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a criança ela não tem. Para ela brinca com o menino, ela arruma um jeito de brincar com aquele menino que não pode jogar bola como ela joga, e ela tem essa criatividade para estar fazendo isso. Mas, às vezes, esse preconceito vem de casa, né? Eu já me deparei assim em festinhas que às vezes as mães ficavam muito chateadas, principalmente mães assim de autistas, alguma assim. Olha, o seu filho eu não vou chamar porque ele fica nervoso, ele fica tão, sabe, não sei o quê. Então arruma mil desculpas. Sim. E acaba excluindo, né? E isso é complicado. Então isso vem da formação de casa. Eu acho que a família tem que ter essa visão e passar esse respeito. Afinal de contas, nosso planeta está tendo uma transformação muito grande agora com essa pandemia. Gigantesca, essa transformação toda, e a gente está prestando mais atenção no outro, né? A gente está precisando mas nem todos aprenderam, viu, Vanessa? Nem todos aprenderam. Pois é. Mas vai aprender na marra. Pois é. Vai ter que aprender na marra. Não aprendeu na boa, se não for de boa, vai na marra. Pois é, né? Pois é, né? Uma coisa a se dizer, né, sobre o seu trabalho, que você está há mais de 30 anos dentro da área de educação e também a sua primeira formação foi na parte da música, né? Eu fiz musicista, assim, né? Musicista. Eu fiz assim, estudei, foi paralelo, né? Porque a música eu entrei para estudar piano, minha mãe me colocou na escola com uma professora particular, né? Eu ganhei um piano do meu avô, que era músico, ele tocava pistão e flauta transversal. Legal. Ele era da Ferroviária, ele era da banda da Ferroviária, e ele gostava muito, então ele veio essa coisa assim. E ele comprou um piano, na época foi o primeiro piano fabricado aqui no Brasil. Não vou nem falar muito, senão vocês vão descobrir minha idade. Daí vai ficar chato. Bom, daí ele me deu um piano de presente, e eu tinha 4 anos de idade, eu não era nem alfabetizada. Olha. Eu fui, porque na minha época a gente, não sei, essa coisa de pré-escola, assim, é mais, né, de uns tempos pra cá. Sim. Então a gente entrava logo na primeira série, eu estudei escola pública, entrava logo na primeira série, né? E eu tinha, com 4 anos, eu comecei a frequentar essa aula de música, né, o piano, e eu não sabia nem ler e escrever, e eu fui alfabetizada na música primeiro. Minha linguagem foi musical, por isso que a gente fala, a linguagem musical, sempre esse termo. Sim. Linguagem musical. Então, eu fui alfabetizada na música. Depois, olha, com 4 anos, com 7 anos, eu fui na escola, eu tocava a sonatinha de Mozart, e não lia um texto, não interpretava um texto. Tinha que ler a cartilha, ver a Olha babaca. que legal. Mas colocava uma partitura e eu tocava bonitinho ali. Então, você vê como que é a cabeça da gente, a parte da aprendizagem, né? Como que funciona. E daí eu comecei a estudar, depois eu conseguir uma bolsa de estudo no meu pai era muito politizado, essas coisas, via com político, vai para cá, consegui uma bolsa de estudo, não sei se você ouviu falar, não existe mais, no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Olha, legal. Era ali na Avenida São João, um conservatório assim, caríssimo para você estudar, eu tinha 100% de bolsa. Olha, que bom. Por isso que até hoje eu faço muito isso, eu dou... atendo, faço serviço voluntário, porque eu sempre estudei com bolsa, essas coisas, por que eu não vou dar, né? É claro. Então, eu comecei a estudar no conservatório, daí, somando tudo, os anos todos, foram 13 anos, porque quando você começa com professora particular, você estuda, quando você vai para o conservatório, tem um programa a ser cumprido, e daí você volta uns anos e tal, não sei o quê, e daí eu me formei lá no conservatório, porque o piano na minha época, era 9 anos para você se formar pianista. Sim, né? Mesmo.
9 anos. Então, 10 anos, porque tinha o primeiro ano que era tipo um prézinho, Sim, depois sim, você primeiro, segundo, terceiro. Uma prima Então, minha se formou em conservatório. Foram quase 9 anos, né? Eu tinha aula todos os dias, tinha história da música, eu sou folclorista, tinha aula de folclore. Olha, que legal. Eu estudei com o Rossini Tavares de Miranda, ele foi ele que montou em São Paulo o Museu do Folclore, e eu ajudei a montar o Museu do Folclore. E ele pegava os alunos lá para ajudar lá a limpar os negócios, pegar aquelas cobrinhas com pinga, com não sei o quê, fazer montar tudo lá. E eu adoro isso, adoro essa nossa cultura, o nosso folclore é muito rico. Daí eu comecei assim. E junto com isso eu fiz assim, depois como eu tinha já o ensino médio, eu fiz o curso superior de música no conservatório mesmo, e daí, paralelo a isso, eu fiz o magistério, né? Tá. Falei, eu sempre gostei de ensinar, e desde pequena, para ajudar no orçamento familiar, com 14, 15 anos, eu dava aula particular em casa, e era muito assim... Era bem divertido e surpreendente, porque falava assim, meu filho não aprende nada, mas quando a Vanice explica, parece que é Deus. Né? Então, aparecia para mim sempre pessoas que tinham dificuldades de aprendizagem. Sim, certo. Então, isso já vem de lá. Era um menino que tinha epilepsia, que não sei o quê, era aquela menina esquisita, não sei o quê, que não acompanhava, vai lá a Vanice, ela ensina, ela reforço escolar, né? Sim, eu dava um reforço escolar. A minha melhor amiga era uma deficiente auditiva, né? Eu aprendi com ela muitas coisas. Então, isso faz parte na minha vida desde lá, desde faz parte pequena. de você, Isso. Daí eu fui trabalhar, né? Tinha que trabalhar quando eu terminei o conservatório e tal. E eu fui procurar emprego e eu acabei entrando como professora regular, fundamental, na ACD, porque eu passava muito lá, minha mãe era funcionária pública, a gente ia lá no hospital do um dos grandes lugares, exemplos, né, dessa parte dedicada à deficiência, né? Eu passava lá, eu via que tinha tantas crianças e tinha um setor escolar, fui lá, fiz um teste, eles me aprovaram e eu fui trabalhar como professora lá, né? E você sabe, deficiência física também tinha outras comorbidades, tinha deficiente físico autista, deficiente físico, além de físico intelectual, visual, né? Então eu tinha todo esse pessoal lá dentro. Daí eu levava violão, levava teclado, tudo para me ajudar a desenvolver os conteúdos, né? Eu falava, tem que aprender, vamos cantar, vamos aprender o alfabeto cantando, aquelas coisas todas. A música era muito forte na minha formação, além da pedagogia, né? Então, aí eles falavam para mim assim, Pro, eu queria tanto tocar teclado, me ensina. Olha só. E não tinha mão, não tinha braços. Olha. Mas ele tinha uma habilidade, eu não pensava nem no que não tinha. Eu primeiro ia pelo que ele tinha, né? Tá, certo. Nossa, ele é super... Ele pega o pé, ele toma café, ele escreve, tudo com o pezinho. Por que ele não pode tocar com os pés, né? Vamos sair dessa coisa, precisa tocar só com a mão. Então, eu falava, você tem vontade? Eu tenho, queria tanto, sabe? Então, eu fui uma escola de adaptação, comecei a adaptar os instrumentos, adaptar metodologias, pessoas... você veja bem, uma partitura musical é complicadíssimo para você ler, né? A leitura é matemática, mistura com física, com tudo, né? Então, eu comecei a criar meios com que eles conseguissem tocar. Eu mudava notinha por cor, por figura. O dó era vermelho, que era do dodó, e punha coisa vermelha. E eu fiz várias coisas, assim, mas assim, para eles conseguirem. E daí eu comecei a ir para um outro local, que era crianças que tinham problemas comportamentais, psicóticos, psicose, autistas e tal, uma instituição, e fui passando assim, sempre com esse olhar, né? Com esse olhar de que tudo se pode. A gente precisa saber como conseguir as coisas. Sem dúvida, porque a música é uma linguagem universal,
né? Não há limites, você utilizando a música realmente se alcança a todos os lugares e a todas as pessoas, né? Você universalizar mais ainda a utilização dela no ensino, no pedagógico, é muito importante, né? Você estimular, você criou vontade neles, mesmo com a chamada deficiência, né? A deficiência impõe um limite, mas nem sempre há limites quando se tem força de vontade, né? Eu acho que não há limites. Não há limites, não há limites. Nem sempre, né? Mas não há limites. Quando você tem força de vontade e quando você quer. E mesmo assim, não só na música, né? Eu tenho vivenciado, que eu participo de algumas comunidades, alguns grupos de discussões de mães e tal, então falam muitas coisas tristes, que não consegue, que não faz, mas olha, nesses anos todos eu tenho visto tanto sucesso em pessoas, né, que então, por exemplo, nem só na música, eu tenho um menino que foi meu aluno desde pequenininho, ele é professor de capoeira, né? Ele tem uma coisa assim no esporte, ele ganhou a medalha para a Olimpíada, né? De natação, então ele é muito legal no esporte. Eu tive um menino que infelizmente eu não consegui colocar em nenhum time de futebol, porque eu não acreditava. Ele não falava, não tinha como ele escrever mal, mas ele era goleiro no time lá da instituição que eu trabalhava. Não passava nenhum mosquito dentro do gol. Ele tinha uma rapidez de movimento e de pegar. Olha, a seleção brasileira, se contratasse aquele rapaz, ia ficar zerado, não entrava nada. Ele era muito... E o pessoal até brincava, tirava né, falava assim, jogava bola, parecia piquetitica. Mas ele tinha uma agilidade, uma coisa corporal, não estava muito que ele tinha. Então, a gente tem que investir nos talentos. Nós, as pessoas, todo ser humano, tem um talento. Você tem um talento para a parte da... Sim. De comunicação. Comunicação. O outro tem a Lady Gardner, né, que fala muito sobre isso. Outro no esporte. O outro... Então, todo mundo tem um talento. Basta você detectar e investir, e a pessoa vai ter o maior sucesso na vida. Não, você está comentando isso também, né? Com relação à parte das deficiências em si, né? A pessoa que tem uma deficiência em determinada coisa, ela expande em outra, né? Para substituir a falta que aquela parte está fazendo na vida dela, né? Isso dá uma autoestima, a pessoa se dá bem, ela fica feliz, ela consegue, ela mostra o potencial dela. Tantos talentos. Eu não consigo fazer isso, mas eu sou bom, olha como eu consigo, né? Sim. Olha o que eu faço, que legal. Então, eu acho que tem assim, a pessoa tem que ter um olhar para o deficiente em todos os grupos, procurar valorizar as competências, né? As competências, deixar para lá, porque assim, eu lembro até uma vez na CD que teve uma discussão de equipe com médicos, todo mês a gente tinha. Daí, o setor escolar era o último a falar, né? No último a se expor, né? Então, a gente tinha uma discussão de casos, e tinha um menino lá que tinha uma deficiência, uma síndrome rara e tal. Então, o único lugar que ele ia bem era no setor escolar. O único lugar, né? Então, eu coloquei no meu relatório lá que ele ia muito bem, ele estava progredindo e tal, mas no resto, não dava nada. Então, quando se colocava lá, começavam a ler as coisas, falavam, ele não tem isso, ele não tem aquilo, ele não tem. Então, o olhar das pessoas era só para o que ele não tinha, né? Pois é. Mas ele era muito bom no discurso. Ele falava tão bem, tanto é que ele foi o meu padre na festa junina, porque ele começava a fazer um sermão ótimo. E eu valorizando tanto isso, ele tinha umas convocações, ele tinha um vocabulário. E eu comecei a valorizar isso, ele começou a ir bem, porque o quê? Ele foi valorizado, ele estava se dando bem numa coisa que ele gostava, que ele sabia fazer, o resto flui.
Daí até perguntaram, daí quando foi ali, chegou a minha vez, eu falei, mas olha, é o seguinte, lá ele tá indo bem. Lá ele consegue isso, ele consegue aquilo. Pois é. E eu lembro que o doutor Ivan, na época era o doutor Ivan Ferrareto, diretor da ACD, ele colocou isso, ele falou assim, olha, vocês deveriam ter o olhar como a professora Vanice tem. Olha. Porque aqui, ainda mais na ACD, o que a pessoa não tem, a gente já sabe, a pessoa chega aqui sem o braço. Sim. Não tem. Mas o que ele tem? A partir do que ele tem, o que ele pode fazer, o que a gente pode fazer com que ele fique melhor, que ele fique, né? E fazer as adaptações. Então ele colocou isso muito claro lá, e eu, de lá para cá, até os dias de hoje, eu sigo sempre essa linha. Sim, certo. Trabalhando as competências. Desculpa, eu vou desligar. Não, quer desligar, atender bem aí? Tá gravando. Vou desligar. Tá vou gravando. desligar. Tá gravando, não tem problema. Eu vou desligar. Então, investindo nas competências, porque eu acho que a gente tem que investir nas competências, valorizar as qualidades, o que é capaz, o que consegue, independente do que for, sim, né? Sim. De qual linha, né? Depois eu até vou falar isso um pouco sobre o negócio a questão do trabalho, né? Mas eu ia tocar nesse assunto de trabalho. E daí, a partir das competências, a gente valorizando, dá tudo certo, tudo funciona. Você sabe uma coisa que eu tenho de pensamento? Eu fico vendo muito quando se falam em cotas, né? As benditas cotas raciais, para deficientes, de negro, de gordo, de baixinho, de careca, ela sei eu, sabe? Então você tem cotas. Eu acho que não há mais preconceito do que você determinar cotas. Eu também Já é um preconceito. Eu teria, sem dúvida nenhuma, Vanice, eu acho que a competência não se mede pela deficiência, pela cor, pelo tamanho, pela altura, pelo sexo, nada disso. Eu acho que a competência e a capacidade das pessoas se mede pela capacidade real de se fazer alguma coisa. Eu acho que uma empresa inteira pode ser tocada por deficientes, como pode ser tocada por não deficientes. Essa coisa de determinar cotas, não, precisa de 5% de funcionários. Se a empresa tiver 5% de funcionários, ela vai ter desconto no imposto de renda. Desculpa, grande bobagem, sabe? Eu acho que tem tantas pessoas com as chamadas deficiências, como você usou como exemplo o padre da quermesse, entendeu? Que era um grande orador, é um grande comunicador, um grande orador, que com certeza tem a capacidade de dirigir um setor de uma empresa. Não é porque ele não tem um braço, uma perna, entendeu? Não, claro, é aquele olhar que eu te falei. Primeiro a pessoa enxerga a deficiência antes da pessoa, da qualidade, da qualificação da pessoa, né? E mesmo, vou colocar uma coisa assim, que mesmo os deficientes intelectuais, a gente fala assim, um subemprego. Não existe subemprego. Não, claro que não. Não existe. É um prestador de serviço, um engenheiro, um médico, é um prestador de serviço, assim como o porteiro, que a gente precisa. Todos são, é claro. Assim como a doméstica que precisa, a minha manicure, são todos prestadores de serviço. A gente está usando aquelas pessoas estão sendo úteis para a gente. Então a gente tem que ter esse olhar, porque às vezes a gente menospreza a pessoa pelo que ela está fazendo, mas e se não existisse aquela pessoa para fazer aquilo? Como é que a gente ia sobreviver? Como é que a gente ia... Então, a gente tem que ver essa coisa, rever, né? Essa coisa do subemprego, tem um olhar... Né? Não posso... Nossa, o motorista do ônibus. Porque, gente, você precisa andar de ônibus e o ônibus não tem que ter um motorista? Claro. São todas pessoas necessárias para que a engrenagem funcione. Você ter um funcionário, uma pessoa com deficiência intelectual, você tem um funcionário, um prestador de serviço fiel, leal. Sim. Com ele não tem esse negócio de jeitinho, dá um jeitinho, faz isso aqui. E outra, se ele vê, ele segue as regras certinho. Você manda ele
ó, você tem que fazer isso, dessa forma, ele vai fazer isso certinho. Faz. E se ele vê um colega fazendo diferente, querendo dar uma... Ele vai lá e conta pro chefe. Por isso que às vezes as pessoas não gostam. Ele vai lá e conta, olha, ele tá fazendo errado. Ele não tá fazendo como você... Se ele escuta, você dá uma ordem para uma pessoa que tem que fazer daquela forma, e ele olhar e ver que não está fazendo daquele jeito que foi orientado, ele vai falar. Sim. Ele vai contar, ele vai seguir. Então, às vezes, as pessoas têm uma visão muito diferente, por exemplo, do deficiente intelectual, de doença mental. Não é? O deficiente intelectual, ele só não vai conseguir fazer uma planilha elaborada de custos, de gastos e tal, mas ele vai ser um excelente... dependendo da... Tem várias deficiências, várias questões de desenvolvimento que são boas para determinadas coisas. Sim. Por exemplo, um almoxarifado, aquela organização, ele vai manter organizado aquilo impecável, vai ficar muito legal. Então, basta estar no lugar certo, fazendo a tarefa certa. Né? Sim. Não, isso que eu estou falando, né? A competência teria que ditar a qualidade da pessoa, né? Não estereotipar e colocar de lado ou determinar limites de pessoas que estejam à sua volta porque tem aquilo ou aquela coisa, outra coisa, né? Uma coisa legal que eu vi, tá na sua página, né? Até fotografei aqui, é ser diferente não é o problema. O problema é ser tratado diferente, né? Então essa é uma frase que realmente cai em tudo isso, né, que a gente está falando aqui nesse assunto, nessa entrevista. E é importantíssimo a gente levar isso, né? Porque a gente tem que conscientizar as pessoas de que diferente, eu acho que é aquele que menospreza, que atrapalha o desenvolvimento de determinadas pessoas, que impede que a engrenagem ande, porque ela acha que aquela outra coisa, ou o perfeitinho, é o certo. Né? Não existe perfeição. Perfeição, na minha visão, só Deus. Né? E perante Ele, todos deveriam ter o mesmo respeito com todos. Né? Então, você que se dedica, que está há mais de 30 anos na área de ensino, que voluntariamente se envolveu com isso e partiu para um trabalho tão grandioso, né? Você realmente é uma profissional competentíssima, grandiosa, que sabe o que faz, o caminho a ser tomado e dá as diretrizes. Agora, quem quiser que escute e quem quiser que preste atenção, né? Porque a sociedade precisa aprender nisso, de que o próximo tem valor. Não é só você ou ser egoísta e o próximo não tem valor. Independente de limites, entre aspas, físicos, mentais, né, de deficiências que a gente chama, todo mundo tem valor. Né? Eu acho que você é grandiosa por isso, pelo trabalho, você está de parabéns por tudo que você faz e por essa dedicação que você tem de mais de 30 anos. Né? Obrigada. Mas então, que nem a gente, assim, a minha preocupação agora, sim, aliás, agora não, sempre foi na questão da a gente nem deveria falar nisso, porque a palavra inclusão, né, não deveria mais existir. Estranho. E realmente foi feita. A gente não tinha nem que falar mais sobre isso. Então. Eu já viajei assim, toda vez que eu vou viajar para fora, para algum lugar e tal, eu procuro saber o que anda acontecendo aí no mundo em relação para trazer para cá e ter um olhar diferente, ver assim o que eu posso estar ajudando. Então o pessoal fala, porque a gente, tem que ter inclusão, porque inclusão não deveria mais existir essa palavra. No meu ver, no meu pensar, deveria ser uma coisa natural. Sim. Natural. Eu estive, no ano passado eu estava no Canadá, fiquei alguns dias lá, então fiz escola, gosto de conhecer tudo que está acontecendo, né? Então eu vi que tinha uma escolinha, saía todo mundo, assim, como a gente já está experiente, a gente vê que tem aquele lá, né, a gente já percebe E eu fui falar sobre, eu falei assim, inclusão, eles se espantaram, foi assim, inclusão, o que é isso? Eu estava numa sala comum, com os amiguinhos e tal, assim, participando. Tá certo que tem, assim, eles lá deveria ter os recursos que a gente sabe que dá para fazer aqui, tem condição de fazer, que poderia fazer simples, né, ações que não ia, né, dar problema nenhum,
Mas não existe isso, a pessoa não tem esse olhar, né? Então, eu acho que deveria já... A gente está muito atrás ainda discutindo a metodologia, porque o que tem que ter, o que não tem que ter, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Já não teria que existir isso se as pessoas tivessem um olhar mais, tivessem realmente se dedicado à causa e realmente ter colocado a coisa para funcionar. Porque, às vezes, você vê, síndrome de Down, né? Então, você vê que tem aquela carinha e tal, e tem o aspecto físico que caracteriza. Mas tem, às vezes, uma criança que não tem características assim físicas que identifica ali, que possa ter alguma questão, e ela tem muita dificuldade para seguir algum currículo, para seguir a grade escolar, para fazer as coisas, e o pessoal não presta atenção, isola, larga, deixa de canto, principalmente das escolas públicas, né? Que teria soluções, teriam coisas assim super fáceis para fazer, para ajudar, e que iam ser pessoas que iam se dar bem, né? Eu poder crescer, me preocupa muito, sabe? Essa coisa da criança, a gente sabendo que dá para fazer, sabendo que pode deixar a coisa legal. Eu tento interferir no que eu posso quando eu vejo alguma coisa assim, né? Mas aí é muito grande, né? É muito grande, Vanice, mas a gente tem que aproveitar uma porta como essa que a gente tem para estar falando sobre isso e para estar levando essa palavra, porque a gente vê realmente o descaso, né? O descaso de autoridades, o descaso de governos, né? Que são as autoridades maiores, né? A falta de interesse de se permitir que todas as pessoas tenham condição de fazer alguma coisa, né? Então parece que quanto mais presas as pessoas estiverem, né, mais limitadas as pessoas estiverem, é mais fácil de controlar, é mais fácil de fazer as coisas de acordo com a cabeça de quem manda, né? Você entendeu? Então esse é o pensamento deles, né? Só que nós temos a obrigação, a gente que trabalha com meio de comunicação, você que está com educação, envolvida há mais de 30 anos, envolvida na educação, corpo a corpo, né? Você está lá no corpo a corpo, poxa, ajudando, orientando, fazendo, levando alternativas, usando da música que foi o seu gosto pessoal, fazendo a coisa girar. A gente tem que realmente orientar e mostrar essas possibilidades, né? Quanto mais se fala, mais se entra na cabeça. Então a gente tem que aproveitar, comunicar, falar, né? Para conseguir se orientar e conseguir achar um bom caminho para tudo isso, né? Não há interesse aqui de se ter uma orientação como uma escola no Canadá, sabe? Que tem, né? Não sabe nem o que é a palavra inclusão. Você entendeu? Então é uma coisa natural. É um ser humano que está dentro de uma sala de aula com os seus amiguinhos. Acabou. Não é uma pessoa, não é um ET que está sendo incluso na sociedade humana. É a minha opinião. Eu falo demais. Você é entrevistada, mas eu falei demais agora. Não, mas é verdade, mas é um assunto empolgante, porque quem tem uma visão mais assim, a gente se empolga, a gente fica revoltado com as coisas assim. Eu fiz um estágio certa vez no Texas, e numa escola, né? Não era escola, era um centro de... Eles faziam aplicativos para as pessoas que tinham TDAH se organizar e tal, né? Conseguir, né? Eles faziam isso daí lá e tal. Era bem legal, foi bem legal, o trabalho lá bem legal. Quis trazer para cá, mas também não teve muito interesse e tal, o pessoal aqui, né? Mas enfim, eu sei que que existe, né? Daí eu perguntei sobre a lei de cotas, né? Eu falei assim, e aí, o pessoal para trabalhar, empresas aqui? Não, eles falaram, não precisa, assim. Competência. Assim, eles até falaram, o pessoal abre a vaga, se a pessoa tem competência para aquela vaga, independente tá vendo? E se ela é cadeirante, se ela é visual, né? Ela tem o que a gente precisa, ela vai trabalhar naquilo que a gente precisa. Sociedade organizada é isso, Vanessa.
É isso daí. E não existe aquela coisa de desvalorizar porque a pessoa tem uma questão, desvalorizar a função, que nem eu te falei. Se a pessoa está prestando serviço, ela está prestando serviço assim como aquela outra pessoa. Fala, não, porque até eu tinha uma jovem até que ela falou assim, minha mãe fala que eu fui a única que dei errado na família. Olha só. Porque eu sou cabeleireira. Ué. Ela faz cabelo, ela faz umas mechas, ela faz umas coisas lindas. Ela tem uma dificuldade de entendimento, uma dificuldade para algumas coisas, mas ela é uma excelente cabeleireira. Quando ela pega a escova e a tesoura na mão, ninguém tem embora. Nossa, ela faz assim, ela é ótima naquilo que ela faz. Então... E eu preciso dela, eu preciso do meu cabelo. Todo mundo precisa, você não precisa cortar seu cabelo, você não precisa fazer. Você não faria o cabelo igual ela faz em você. Mas olha como que é a sociedade. Então... Fala, olha, porque o irmão era médico, tinha um outro irmão que era engenheiro civil, alguma coisa assim, e eu falei assim, olha... Aí fala que o pai e a mãe falam, não deu pra nada. Eu falei assim, eu não viveria sem você. Eu não conseguiria viver sem você. Eu dependo de você. Daí olha como que estava a autoestima dessa pessoa, sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um outro olhar aí para determinadas coisas, funções. Tem algumas questões que a gente sabe, né, que às vezes são os casos mais graves, né, que realmente necessita de um apoio aí mais, de repente até de uma internação, mas aí são pouco, né, não se discute, né, o que a gente está discutindo agora aqui é as competências, as coisas que se pode fazer. Sim. E que são muitas, né? A maioria, a minoria que não tem jeito. Mas a maioria tem. A maioria tem, né? Não, você falou dos números, né? Logo no início, dos 10%, que a gente comentou também nos 10%. Se você for considerar 10% da população mundial, você falou, né? Dá quase 4 Brasis. Olha só. Não é? Eu tenho aqui, olha. Dá mais ou menos isso. Você imagina 4 Brasis, né? Cheios com pessoas com algum problema de deficiência de alguma forma. Você imagina isso? Né? Quer dizer... Agora, vamos vir para cá. Você é de São Paulo? Da cidade de São Paulo? Sim. Aqui na cidade de São Paulo. Então, segundo o censo que foi 2010... Na cidade de São Paulo tem 817 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Tá aí, ó. Quase 1 milhão. 800 só na cidade de São Paulo, com algum tipo de deficiência. Imagina a quantidade dessas pessoas. Sim. Como estão essas pessoas? Eu recebi já... Eu tenho, assim... O que me deixou, assim... Me deixa um pouco revoltada a questão do nosso atendimento, como demora para a mamãe conseguir um laudo, para conseguir uma terapia. Avaliação, né? Uma avaliação para conseguir uma terapia, aquela que não tem condição, né? Que a maioria. Recebo vídeo de crianças amarradas dentro de casa, machucadas, autistas, ou crianças que têm algum outro tipo de descompensação e tem que ficar amarrado. É complicado. Sim, mãe, muito complicado. Mãe que tirou a própria vida, vou te falar. Mãe que tirou a própria vida porque escolas públicas, 7, não aceitaram o seu filho dizendo que não tinha condições de ter aquela criança na escola. Então. E a pessoa já tinha uma depressão, já estava ali toda... Mas, sabe, poxa, né? Então E outros casos... Tantos casos que a gente vê assim que acaba deixando a gente meio que revoltado. Né? Vamos colocar em números, né? Uma avaliação feita em 2018, né? Você falou 10% da população, né? Vou até mostrar para o pessoal aqui. O cálculo da população em 2018, população mundial, 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Se for considerar 10% disso, dá quase 800 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Algum tipo de deficiência no mundo, né? Por isso que eu falei mais ou menos 4 Brasis, né? Cheios, lotados, né? Não é Maracanã não, viu, gente? A média aí, a medida é o país inteiro 4 vezes, só com pessoas com deficiência no mundo. Então, mas as pessoas, elas não... Enquanto não chega na sua casa, ou num parente e tal, que você não tenha...
Falar, e daí, né? O que eu tenho que ver com isso? Pois né? tem gente que não tá nem aí. Né? Não tá, mas isso pode acontecer dentro da sua casa, com Vanice, você uma não família. vê o que acontece hoje com o bendito do corona? Né? Não é? Quem não liga é porque não sofreu nada. Só vai entender se alguém pegar, se ela pegar, se parente pegar, tudo, se perder alguém. Aí vão tomar consciência de que é ou para ficar em casa, ou é para sair com cuidado, entendeu? Aí que a pessoa aprende. Os cuidados, é verdade, porque não aconteceu na sua família, na sua casa. Sim, porque a deficiência, Vanice, né, pelo que a gente sabe, ela não vem só do nascimento. Ela vem também de acidentes que a pessoa sofre durante a vida, né? Mutilações, acidentes, fica sem a perna, sem o braço, sabe? Bate a cabeça, perde um pouco da parte cognitiva. Quer dizer, os acidentes. E as pessoas com deficiência no geral, sobe a cada dia, porque os acidentes não param, as coisas não param de acontecer, os AVCs não param de acontecer. Entendeu? Internações não param de acontecer. Agora, quando a gente fala fica em casa, num momento como esse que a gente está enfrentando, desculpa, né? Os ignorantes de plantão preferem encher praias, fazer festas e achar que nada está acontecendo. Só quando acontece com eles, né? É verdade, a mesma coisa, é verdade. A pessoa não tem a consciência, né? Não fala, gente, tá complicado, tá perigoso. É um perigo, né? É um perigo. Tá perigoso, toma juízo, toma cuidado, né? Olha, desculpa colocar esse termo, né? A gente fala das deficiências tudo, né? Deficiência mental, por exemplo, né? Desculpa, né? Mas o termo usado seria vocês são deficientes mentais. Vocês são deficientes mentais. Porque não é possível vocês não entenderem da situação que estamos passando. Quem faz isso, aí sim tem deficiência. Aí sim é um deficiente. De cabeça. Sim, tem alguma. De cabeça. De cabeça e de sentimentos, né, Vanice? Né? É verdade. Porque não pensa no próximo. Além de você estar se prejudicando, você está prejudicando o outro. Então. Não é? Você está. É perigoso. O Ale aqui está revoltado com isso mesmo. Eu estou revoltado com isso porque eu estou vendo. Eu também tô. Cada coisa errada. Eu vi agora no feriado. O que é aquilo? Na praia? Não. Todo mundo. O que é aquilo? Perto de casa aqui também, festas, reuniões. Cadê as máscaras? As máscaras só tá no carnaval, né? Porque aqui, na hora de usar mesmo a máscara que deve, não usa. Mas é assim, né? Não, a pessoa não tenta. Assim, mas aqueles que aconteceu na casa, que perdeu família e tal, a gente tá sofrendo muito. Não, mas todos esses que estão se reunindo. 38 mil mortes, né? No sim, Brasil. Todos esses que estão se reunindo estão levando para suas casas o perigo, né? O risco. Né? Mas não estão pensando nisso. Então, na hora que acontecer com alguém, eles aprendem. Aí aprende. Tomara que não, né? Tomara que não. A gente não torce para que aconteça. Mas a gente fala que só vai aprender se acontecer. Só vai aprender se acontecer. Você entendeu? É aquela coisa da pessoa que bebe, pega o carro e vai dirigir porque acha que não vai acontecer nada. Pois é. Mas aquele que vem tranquilo, seguindo a coisa certinha, tô dirigindo meu carro com a minha família, vem uma pessoa dessa irresponsável e faz uma tragédia. E por quê? Né? Sabendo que não podia fazer, sabendo que não estava em condições, que é errado, né? É só colocar um exemplo assim, porque os acidentes aí acontecem, você vai ver a pessoa, às vezes o outro, coitado, vem vindo lá na sua via tranquila e tal, vem outro zanzando ali e faz a tragédia, né? Pois é. É a mesma coisa, né? Tantas personalidades, né, que a gente observa, a gente falou dos acidentes, tudo, né? Até você falou do acidente de carro, tudo, me veio uma grande personalidade que era o Schumacher, né? O Schumacher continua internado, 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, sofreu um acidente praticando um esporte completamente diferente do dele, né? Completamente diferente do dele, se divertindo. Não tem nada a ver, parou numa cama que ninguém sabe mais direito como está a situação dele até hoje, tá? Há anos. Internado, acamado, sem andar, sem falar, sem nada e vegetando, infelizmente. Quer dizer, se tornou uma pessoa deficiente gravemente por um problema que não se esperava, né?
Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai fazer as coisas também. Precisa tomar cuidado de sair. A gente se preocupa com a gente, mas também se preocupa com os outros. Como você disse, a pessoa bebeu, vai bater o carro, tudo, estraga uma família, estraga tudo. Então, as pessoas têm que ter consciência realmente de tudo isso que está à nossa volta, né? Agora... Eu trabalhei os anos que eu trabalhei na CD, eu vi muitas questões assim, às vezes de jovem que ficou tetraplégico, né? Não que a gente está querendo exagerar, né? Mas pode acontecer. Mas é real. Às vezes caiu, bateu a cabeça na guia da calçada, ficou tetraplégico. Sim. Então eu vi muito assim, eu vi muitos casos, então eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade. Sim. Porque não tá fácil, não. Não tá fácil, né? Tem que tomar cuidado, a velha frase, né? Que também quem procura acha, né? Acontece. Quem procura acha, né? Acontece. Pois é. Agora, Vanice. Nossa, que papo bom, hein? Não, mas é assim mesmo, é assim que tem que ser. Que papo bom, quem sabe, né? Vanice, você com todas essas ideias, esses trabalhos que você fez, de voluntariado, de entrega, pelo trabalho. Repito, mais uma vez, você está plenamente de parabéns por tudo isso. Obrigada. Você tem, a gente mesmo sabendo, muitas vezes, a grande maioria das vezes, da falta de interesse de autoridades, de governos, tudo, de desenvolver outras coisas para que muitas coisas se resolvam ou pelo menos fiquem amenizadas com alguns problemas para as pessoas que têm deficiência de algum tipo, né? Você está dentro dos seus projetos pessoais, de estar assumindo alguma posição mais elevada diante de autoridades para que isso seja colocado em prática ou não? Então, assim, Deu uma risada dela. Não. Então, eu sempre procurei, nossa, eu tenho tanto projeto dentro da minha cabeça, e sempre fui atrás de pessoas para fazer, né? Então, eu ia lá, numa cidade lá, que falava, olha, eu gostei tanto das suas ideias e tal, chegava lá, falava, olha, mas dá pra fazer isso, fazer aquilo, blá, blá, blá. Daí, você sabe que tem muitas pessoas que não são do bem, né? As pessoas veem o interesse próprio. Eu vou te contar só uma passagem, assim, sem citar partido, sem citar nome, sem citar nada. Eu participei uma vez de um evento grande de um partido, que não sei o quê, e eu fui até convidada para ser tipo de uma recepcionista de uma pessoa que viria de um hospital, que fazia muitos anos que estava internada no hospital, ela ficava ligada em aparelhos, ela mora no hospital, né? E falava, você tem esse jeito, é extrovertido, você já trabalhou com essas pessoas, você toma conta disso? Falei, tomo conta disso, pode deixar. E eu fiquei ali, divertindo, a pessoa preocupadíssima, falei, meu Deus, com aqueles aparelhos ligados na tomada, né, acontece qualquer coisa. Mas eu fiquei ali, daí a gente trocou, essa pessoa trocou, apesar de ela deitada, mas era um autodidata, muito habilidoso na internet, ele montou um grupo muito grande, tinha umas 250 pessoas no WhatsApp, acho que o limite era esse, mas no dia, vinha um, tirava foto, vinha outro, tirava foto, fazia sorriso, e eu olhando ali, tudo, mas tudo bem, era, né, faz parte e tal. Depois das eleições, tinha 250, tinha 10 pessoas no grupo dele, saiu todo mundo. Olha só. E eu fiquei ali, né, conversando com ele, até hoje nós somos amigos. Mas aí você veja bem, enquanto estava ali, rendendo ali, fazendo todas aquelas poses, é o que acontece não só com a pessoa que está deficiente, mas quem pega criancinha, quem fica abraçando com pessoas, né, com pobre, isso acontece, Daí, eu... Cabo eleitoral, né? Vira cabo eleitoral. Comecei a falar dos meus projetos e tal, as pessoas falaram assim, que eu poderia ter ferramentas para fazer em vez de ficar pedindo. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa, eu não posso antecipar para você, mas se eu tiver condições, se eu tiver oportunidade para falar assim, ó, se você fazer parte aqui desse grupo, você vai conseguir, eu vou, né?
Porque é muito difícil você ficar pedindo para as pessoas que não têm interesse nenhum, que não têm vontade, que não faz nada. Basta esse exemplo, né? Tira a foto, faz bonitinho, não sei o quê, no dia seguinte largaram o cara lá, o cara... Sabe, eu falei assim, poxa vida, né? Cadê aquele monte de amigo que ele tinha? Cadê aquele monte de foto que tiraram com ele, né? Então, assim, se surgir alguma oportunidade que eu possa usar, que eu tenha ferramentas para fazer mais concretas, né? Eu com certeza, vou estar querendo fazer. Claro. Não vou perder a oportunidade, porque me sinto até motivada. Olha, será que eu vou conseguir fazer isso, né? Bom, mas eu não posso antecipar para você se vai acontecer, se existe isso, né? Mas eu não está descartado, não. Eu encaro tudo. E até as pessoas se espantam, porque assim, você vê só, fala, mas você, por que você vai se meter nisso? Você não tem ninguém na tua família, não tem nada. Mas não é isso, gente. A vida inteira eu trabalhei com isso, eu sei, né? E a gente acaba se envolvendo. Eu poderia agora, em vez de estar aqui ainda discutindo com você, falando com outra live lá, eu tenho condições, graças a Deus, de estar ali estabilizada, vou viajar, vou conhecer ali, mas não te completa. Eu sou uma pessoa assim, tem pessoas que não, né? Mas eu não, eu acho que eu tenho, que é minha responsabilidade aquele menino que fica amarrado dentro daquela casa, que não consegue uma terapia, não consegue marca consulta para daqui uns 3 meses. Eu me incomodei com isso, eu fiquei sem dormir, eu chorei muito, ele estava todo machucado. Claro. Quem realmente se preocupa, sente, Vanice. Quem se preocupa, sente. Quem se preocupa, realmente, sente. A mãe falou que era o segundo lençol, cheio de sangue que ela estava trocando, porque ele se automutila. Sabe? Eu falei, gente, está acontecendo isso lá, sabe? É assim, daí tem gente que você sabe que existe, pessoas que falam, mas por que você está preocupada, né? Mas como não? Por que eu não... Sabe? A pessoa fala, né? Não é problema seu, né? A pessoa fala, não é problema seu, né? E aquele menininho lá que a mãe... E agora? Como é que esse menino, como é que vai ficar? Né? Quem que vai cuidar? A mãe se matou, né? Ela resolveu o problema dela lá, sei lá, ela super depressiva, tinha as questões dela, não julgo, não sou quem vai julgar é Deus, não sou eu. Mas eu acho que essas coisas me incomodam, né? Eu fico incomodada. Eu sinto que não me completa assim somente o lazer, a vida boa, não sei o quê. Eu não sou única. E agora nosso planeta tá, graças a Deus, eu vou te falar, né? Assim, as pessoas estão conseguindo olhar um pouco o outro, né? Estão vendo, estão tendo um olhar, né? Apesar desses aí que ficam na praia cheio de gente. Apesar das peças diferentes e esquisitas que estão aprontando, né? Mas tem gente que está sabe, comovendo, o valorista está assim, se comovendo, está procurando você, está fazendo um papel super importante, colocando as pessoas, tentando conscientizar a gente, o negócio está... Vamos ajudar, pode acontecer na tua casa. Tem gente como você, tem gente como eu. Então é isso. Se aparecer alguma oportunidade, claro que eu vou fazer sim. Né? Eu não vou fechar os olhos, falar, não. Né? Porque eu já tentei tanto, já fiz tanto, né? Então se aparecer eu vou. Sim. Mas ainda não sei ainda o que pode acontecer. Você está em atividade na parte de ensino ainda ou não? Claro! Não só... Eu não te mostrei aqui, ó. Eu atendo numa instituição. Tá. Eu tenho aqui minhas coisas todas para trabalhar, para atender. Eu atendo também pessoas que não têm condições. A instituição que eu trabalho é uma instituição muito legal e tal, mas que são pessoas que podem pagar, que tem toda assim. Então, é aquela coisa também que eu acho que aqui no Brasil deveria ter uma conscientização muito assim, em relação ao voluntariado, né? As pessoas não pensam nisso. Às vezes, as pessoas... se você trabalha de manhã, você tem a sua remuneração, você está ali, por que você não dedica um dia na semana para fazer um serviço voluntário, para atender uma mãe que está precisando, uma criança está precisando de uma terapia, que faz o serviço, porque o que você ganha compensa aquilo que você vai atender, que você não vai cobrar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tinha que ter uma
uma linha de pensamento muito, uma mobilização nessa coisa do voluntariado, não só na questão na parte da educação, mas da saúde também, que precisa a pessoa dedica 1 horinha, 2 horinhas suas para um trabalho ali para a comunidade, para quem precisa, né? Eu acho que isso é importante, porque as pessoas estão tão assim, pensa só, né? Não, eu tenho um horário, vou preencher para ganhar e tal, né? Então eu acho que seria tão bom e ajudar tanta gente. Tem gente que só se interessa pelo salário que está entrando e tá tudo bom, acabou, não interessa o outro, né? E aquele tempo que tem vago, fala assim, né? Não vou fazer nada mesmo. Sendo que poderia estar usando para estar ajudando alguém. Mas eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha, essa coisa do voluntariado é muito necessária, principalmente nessas pessoas de baixa renda. Você com as suas ideias, né? Você com as suas ideias, tudo, eu coloco a TV Channel Network à disposição para a gente estar desenvolvendo alguma coisa. Eu sou embaixador da paz também. E é muito importante a gente tá envolvido com essas causas. A gente gosta de ajudar, a gente gosta de compartilhar, de falar, de orientar, dar as broncas sim, né? Porque a gente vê, a gente fala mesmo e pronto, né? E a gente tá aqui para isso também, né? Para levar realmente as coisas que estão acontecendo, né? A parte jornalística, acho que o verdadeiro jornalismo é aquele que leva a informação, não aquele que cria informação, né? Então, eu penso assim. Então, eu me coloco à disposição. Alguma coisa, a gente criar uma campanha através da TV Channel, com a sua orientação sobre a parte da deficiência, de levar essas ideias, tudo. A gente faz isso daí, a gente cria e a gente dá uma espalhada aí. Muito legal. Olha, veja bem. As universidades aqui, principalmente aqui de São Paulo, a gente tem muitas escolas que alegam que não pode ter uma criança, escola pública, né? Ou então até a pública, que não pode ter a criança lá que tem alguma questão lá de desenvolvimento, porque não tem um acompanhamento lá, a professora não vai dar conta, e não sei o quê. Se as faculdades tivessem boa vontade, a gente podia fazer uma mobilização assim, de colocar aqueles alunos de pedagogia, de psicologia, TO, fisioterapia, para, assim, dar um auxílio, né, nas escolas. Manda lá um estagiário do último ano, além dele estar aprendendo, que ele está vivenciando ali a criança ali do lado, profissionalmente ele vai ser bom para a formação dele, né? Ele vai estar ajudando, né? Vai estar ajudando e vai estar assim. Tem tantos estudantes aí de psicologia, de pedagogia, que poderia a faculdade estar oferecendo, né? E, claro, poderia entrar lá, sei lá, como pontos, como currículo, como horas, atividades, não sei o quê, para de formação dele e até ajudando muito as escolas, porque a maioria alega isso. Eu não tenho condição, a professora tem 20, 30 alunos dentro da sala, ela não tem condições de dar conta só daquele, e é lei. Ele é lei, tem que ter alguém lá para ajudar ele do lado. Então. Só que não tem, e aí, como é que faz? Pois é. Né? Então, eu acho que teria que ter. Eu acho que é legal também a gente, de repente, fazer uma campanha e chegar até as universidades e tal, para eles se entenderem. Eu tô falando isso com você agora aqui, a gente tá realmente aberto a isso, não tem problema nenhum. Aqui em casa você vai ter uma outra pessoa que pode te ajudar, que é a minha esposa. Ela está se formando em neuropsicopedagogia. Que legal. E tá fazendo a pós, né, nisso daí, e fazendo pedagogia também, né? É uma pessoa também envolvida há mais de 30 anos com o ensino, também em sala de aula, né? Então, eu vou pôr vocês duas para conversar depois. Oba! E aí, Nossa, a minha parte é a parte da comunicação, de criar alguma linguagem visual para essa ideia que você possa ter, que você vai ser o carro-chefe nessas ideias, tudo aí, para a gente colocar em prática e soltar, né? Então, o apoio da TV Channel você já tem, que outros venham atrás, né? Que bom que a gente precisa disso, né? Precisa disso. Precisa estar entrando aí na cabeça, colocando na cabeça das pessoas Pois é, não, e a gente faz isso com muito gosto, realmente. Não só pela posição, eu sou embaixador da paz pela causa humana e pela causa pet também, né? Porque eu defendo muito a causa animal também.
E é muito importante a gente ter bons caminhos, com boas orientações e com profissionais como você que sabe o que tem que ser falado, levado, né? A gente tem as nossas opiniões, mas a parte, vamos dizer assim, orientação educacional e orientativa é sua, entendeu? Você sabe, não, essa linguagem vai funcionar, essa daqui não, né? Não adianta, tem gente que quer fazer do jeito deles e acaba não dando certo, né? Não, eu entendo, eu sei do que você está falando. Mas é legal, olha, eu vou te falar, esse negócio de cachorrinho, assim, bichinho, eu amo. Ai, nem me fala, eu tô com um senhorzinho aqui de 15 anos, que eu nem sabia que também animal tem Alzheimer, né? Tem. Eu não sabia. Tem também. E ele tá com Alzheimer. A nossa tinha o pai dele. A nossa fez 13 anos essa semana. A gente tem um de 13, um de 8, outro de 7. Né? Ai, que... mais 2 gatos e um coelho, né? Então todo mundo que acompanha o nosso trabalho, todo mundo sabe que existe o Alegria de Pet, que é a favor da causa animal, que a gente criou a Alegria de Pet para isso, né? Olha lá, eu com o gato na televisão atrás, até apareceu atrás, aqui na televisão. E a gente faz essa orientação, esse trabalho também na causa animal, é muito importante. Se você quiser me colocar nessa causa aí, eu amo de paixão. Opa, não, tamo junto. E outra coisa, né? Os animais também ajudam na recuperação das pessoas, né, Vanessa? Sim, nossa. O animal, ele tem assim, o cachorrinho, todo. Eu sempre tive. Eu tive até já, não podia ter, mas na minha época podia ter um macaquinho. Ficava assim na caraca. Nossa, era muito legal. E eu gosto muito de animal. Eu tinha o pai, né, que é um Lhasa Apso. E teve um filho, né, que ficou comigo, porque quem é do macho fica com um filhote só, eu queria ficar com todos, quase que eu compro todos. Mas aí o pai já se foi, que tinha 14 anos, agora tá o filhotinho. Eu queria pegar mais alguns, mas ele necessita de tanta atenção, tá tomando medicação 2 vezes por dia, ele tá com problema motor e tal, alimentação, então eu falei, se eu pegar algum outro cachorrinho agora, eu tenho até medo que ele se sinta assim, né? E ele tá precisando de muita atenção. Mas eu nem sabia que tinha que cachorro poderia ter Alzheimer também. Tudo. Eu não gosto nem de pensar, viu? Olha, é complicado. Precisa de atenção. Mas eu vou a hora que ele for lá morar com o papai dele lá, eu vou adotar outro cachorrinho. Né, Adote, faça adoção. Não, eu vou adotar mesmo. Eu vou adotar, eu acho que adoro. Comigo, assim, esses bichinhos aí são muito, é um amor incondicional, né? Sem dúvida. Eles ajudam muito aos deficientes, aos idosos, né? Essa energia positiva que os animais têm levam uma calma ao ser humano inacreditável, né? E a gente tem relatos de cachorros assim que ajudam muito deficientes, as pessoas que têm alguma questão de emocional, né? Eles tratam, né? Eles ficam, eu acho que assim, tem umas terapias bacanas aí com animal, com cavalo, tem a ecoterapia muito bacana também, eu acho que é um trabalho interessante que é desenvolvido com crianças deficientes, que eu acho bacana, mas aí que nem, né? É aquela velha história, poderia ter para todo mundo, né? Para todo mundo. Ser aberto. Poderia ter para todo mundo, né? Ser aberto, né? Isso, né? Vamos ver. Vanessa, bom, acho que falamos de um momento importante, que é essa discussão da deficiência, levar essas orientações, dar essas broncas também, né? Essas observações que fazemos aí pela sociedade, em defesa da sociedade e de nós mesmos que precisamos desse cuidado, não só na pandemia, mas no dia a dia. Para nos despedirmos, né? Vamos encerrando a nossa entrevista. Eu queria que você desse uma última fala aí para os nossos telespectadores, os nossos internautas, né, como chamam na parte da internet aí, que nos acompanham na TV Channel Network. Suas considerações aí. Então, eu queria assim agradecer muito essa oportunidade, né? Eu acho que
a gente precisa mesmo estar falando sobre isso, a gente precisa mesmo conscientizar as pessoas dessa causa, que nem eu falei para você dos números, é muita gente precisando, né? Eu acho que tem gente que tem condições, mas é a minoria de ter um bom atendimento. Não, eu acho que é ótimo quem pode, né? Você está doente, você vai procurar o melhor médico, graças a Deus, tudo bem. Mas tem muita gente que não tem esse recurso, né? Eu já me deparei com deficientes físicos que ficam esperando na porta de casa para alguém conseguir levá-lo para dentro de casa, que não tem dinheiro para fazer uma rampa para 4 degraus, né? Ou nem usar o banheiro, colocar barras lá para as necessidades básicas, sem condições financeiras para isso. Então, eu acho assim, é muita gente que está precisando. Deficiente físico, autistas, TDAH, que é uma questão que muita gente tem e não sabe. Às vezes fala, nossa, aquela pessoa lá é meio estranha, ela se sente diferente e tal. Vai fazer... Como que é esse termo TDAH? Como que é? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Pronto. É aquela pessoa desorganizada, pessoa que fala, interrompe muito a outra, quando a outra está falando, ela interrompe, porque ela já sabe que a outra vai falar. Vai mal na escola porque ela não tem a concentração. Olha. Não consegue se organizar, é super desorganizada. Tem várias questões aí, mas aí quem dá o laudo é o neurologista, né, o médico, né, o neuro e tal, tem que ir atrás aí, porque às vezes na família da pessoa tem uma pessoa assim e ficam rotulando como desligada, não serve para nada, não consegue parar emprego. Não se dá bem, separa, às vezes constitui família, mas não dá certo, a esposa não aguenta, e às vezes até de medicação para poder se concentrar, para poder se organizar, e no trabalho não para emprego nenhum. Então tem várias aí, o TDAH, o TOD, né, que tem várias, assim, a sua esposa deve, que ela está estudando tudo isso, ela conhece todas essas siglas aí, né, que são opositores, são aquelas, né, aquelas que têm tratamento, têm condição de estar desenvolvendo trabalho legal, na escola também, as professoras não conseguem identificar, fala aquele menino rebelde que é não para tudo, coloca no canto, fica de poste, sai para fora da sala, ele questiona, ele não briga, né, então é uma questão que ele está passando por aquele momento, ele tem aquele distúrbio de desenvolvimento, precisa de ajuda e a família não sabe. É cultural também, né? A gente falou, às vezes a família não tem conhecimento, né? Fala, poxa, né? Se eu soubesse que meu filho tinha isso, já tinha tratado antes e não sei o quê. Então tem todas essas questões aí que a gente pode estar ajudando e muito. O autismo está muito assim, né? Esse pessoal fala muito de autista e tal, que fica muito visto, né? Tem uma visibilidade muito grande. Mas tem outras comorbidades que existe aí, está muito percebida, é muita gente. É dislexia também. Oi? Dislexia também. Dislexia, nossa, a dislexia tem muita gente que tem, assim, tem muitos artistas que não conseguem, mas não falam. Engraçado, né? Eles não, assim, eles escutam um texto para decorar, por causa da leitura, mas a gente tem que ter esse olhar aí para essas questões, porque as pessoas sofrem muito. Poderia estar por um outro caminho, poderia estar se dando bem, fazendo coisas, tem tratamento, tem terapias, tem medicação, tem um monte de coisa, mas não sabe, né? Não foi atrás, não... Então, e sofrem, né? Entre depressão, tem a pessoa que tem, né? Por exemplo, eu falo TDAH, mas tem outras, tem um índice aí de suicídio muito grande, porque a pessoa está numa depressão e acaba, né, tirando a própria vida, porque não sabe o que acontece, né? Então, a gente poderia estar evitando tudo isso. Dá para evitar, né? Não é que poderia, dá para evitar. É só a gente começar a conscientizar as pessoas. Não, certo. É isso daí. Nem começou a falar, não para mais. Vai mais 2 horas aí. Não, mas muito bom, muito bom. Com certeza foi excelente. É um grande prazer ter você aqui na TV Channel Network. Foi uma entrevista excepcional. Te dou os parabéns mais uma vez pelo trabalho sério, empenhado, crítico, né?
voluntariado, né, e de entrega que você tem com a educação e com a deficiência num todo, em todos os termos. Tá bom? Um grande abraço e fica com Deus. Obrigada mesmo, grande abraço. Espero aí poder estar participando aí de todas as suas ações, que eu adoro isso. Não, vamos. Não só é só chamar aí, a gente ajeitar o horário e a gente tá dentro, tá bom? Não só com os pets, mas a gente tá, como eu disse, de portas abertas pra gente fazer alguma coisa pra estar com a sua orientação aí, fazendo uma campanha aí pra estar distribuindo aí pra gente divulgar, tá bom? Vamos sim, tá? Um grande beijo a você. Um beijo grande aí pra todo Deus. mundo aí que tá assistindo. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, ó. Entrevista com Vanice Camargo, falando sobre deficiência e outros assuntos correlacionados na parte de educação, de sociedade, para você que precisa dessa orientação e que nos acompanha. Inscreva-se no nosso canal TV Channel Network. Sejam bem-vindos sempre. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Apoio Cultural TV Channel Network.